Revolução Francesa, em ação. Que confusão foi essa? A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena burguesia comercial. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social, com o objetivo de manter os luxos da nobreza. A França era um país absolutista nessa época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões da forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha ou condenados à morte. Je te déclare Marie Inferno. A sociedade francesa do século XVIII era estratificada e hierarquizada. No topo da pirâmide social estava o clero, que também tinha o privilégio de não pagar impostos. Abaixo do clero estava a nobreza, formada pelo rei, sua família, condes, duques, marqueses e outros nobres que viviam nos banquetes e muito luxo na corte. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, trabalhadores, camponeses e a própria burguesia, que, como já dissemos, sustentavam toda a sociedade com seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria, portanto, desejavam melhorias de qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. O que é o terceiro estado? Tudo. O que foi ele até o presente na ordem política? Nada! Que solicita tornar-se alguma coisa. Bonjour, bonjour. Eu acho ridícula a situação do nosso país. Afinal, lá no parlamento, nós só temos direito a apenas um voto. Cada representante tem direito a apenas um voto. Nós, como somos 95% da população, deveríamos ter mais direitos. A gravidade da crise econômica sofrida na França na década de 1780 conduziu o país à emergência de uma reforma política. Ao longo dessa década, vários ministros tentaram ampliar a cobrança de impostos para assim reverterem o quadro crítico do país. No entanto, o conservadorismo das autoridades reais e a convivência de grande parte da nobreza e do clero impediam a realização dessas mudanças. Somente em 1789, durante o mandato do ministro Necker, que as autoridades reais abriram portas para o movimento reformista. Em maio daquele ano, os Estados Gerais foram convocados para a formação de uma assembleia que deveria mudar o conjunto de leis da França. Nessa assembleia, dividia-se a população francesa em três grandes classes sociais, cada um representante de um estado. O primeiro estado era dominado pelo clero. Ele contava com cerca de 120 mil religiosos divididos em alto clero e baixo clero. Logo em seguida, vinha o segundo estado, integrado pelos nobres da nobreza. Entre os nobres existiam aqueles integrantes da nobreza provincial e a nobreza de toga. Por último, havia um terceiro estado composto pela esmagadora maioria da população francesa. Em seu topo localizava-se a burguesia, subdividida em três outras categorias. A primeira delas era a alta burguesia, formada por banqueiros. Logo em seguida, vinha a média burguesia, composta por empresários, professores profissionais. Por último, a pequena burguesia, formada por artesãos, lojistas e pequenos comerciantes. Hoje iremos discutir a situação econômica do nosso país, devido a reclamações do meu governo absolutista. Cada representante terá direito de votar a respeito das decisões a serem tomadas. Afinal, estamos muito endividados após a Guerra Americana. Coloquei vocês aqui para discutir a situação econômica do nosso país. Eu represento o clero e os enviados de Deus. Eu represento toda a nobreza da França. Eu represento a vontade do povo. Estamos insatisfeitos com isso. A gente é quem mais paga impostos e essas duas camadas são quem mais gasta. Nós queremos ter participação política. A indignação popular começou com protestos contra o aumento do preço do pão. Em agosto de 1788, metade do que um camponês recebia ia para comprar um pão. Um ano depois, esse percentual havia aumentado para 80%. Restou ao povo fazer seus próprios pães. O governo não gostou nada disso, pois o pão era uma forma de comprar impostos, então criaram uma lei proibindo das pessoas possuírem fornos, rebolo e assar seus próprios pães, e iniciou-se assim uma verdadeira caça às bruxas.
Algumas pessoas arriscaram suas vidas para fornecer pão ilegalmente para camponeses mais pobres. E as pessoas, no entanto, roubavam pães e buscavam melhoria de vida com aquela situação. Sei que a situação da França está meio difícil, mas essa comida é a única coisa que eu posso lhe oferecer. Muito obrigada. Você não Perdeu, mas pão! Moço, você não poderia me dar um pedaço do seu pão? Faz uma semana que a minha família não come, moço. A gente não tem dinheiro pra comprar nada. Pra minha família, eu tenho um filho e uma esposa pra alimentar também. Moço, mas eu tenho... Misericórdia pelo povo da França, moço! Quanto custa tudo isso aí? Custa 5. Quero levar tudo. Messier, por favor, Tem nada, apenas uma tem moeda para a nossa família. Você é o nosso rei. Misericórdia Você é o para o nosso povo rei. francês. O seu dever é ter o bem da população. A forma de voto da Assembleia Geral impedia a hegemonia dos interesses do terceiro Estado. Conforme previsto, os votos eram dados por estados, com isso a aliança de interesses entre o clero e a nobreza, e impedia a aprovação das leis mais transformadoras. Inconformados com tal diferença, os integrantes fizeram enorme pressão exigindo a adoção do voto por cabeça. Dessa forma, sem ter mais opções, o rei Luís XVI decidiu aceitar o estabelecimento de uma Assembleia Nacional. Os membros dessas juraram em Assunção não interromper a reunião até formularem uma nova Constituição para a França. Bonjour. Eu fui lá no parlamento e eles não vão aderir nossas ideias. E agora, como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma solução. Acho melhor nós fazermos uma revolta. E como faremos isso? Atacaremos. Quando? Eu tive um plano. Devido às decisões tomadas nas convocações gerais, o terceiro Estado resolve assim então invadir a Bastilha. Então, comuniquem todas as pessoas que vocês conseguirem, certo? Amanhã nós nos encontraremos na frente da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza retangular de 90 metros de comprimento por 25 metros de largura, com 8 torres distribuídas pelas paredes, as quais por sua vez chegavam a 3 metros de espessura por 30 metros de altura. 2 pontes levadiças cercadas por um fosso profundo e coberto pelas águas do rio Sena davam acesso a um par de torres que guardavam a entrada leste da cidade de Paris. Internamente, a Bastilha era constituída por um pavimento superior com celas mais confortáveis para os detentos, outro pavimento térreo, onde se localizava a prisão comum, e um calabouço no subsolo, onde haviam celas com espaço apenas para ficar de pé. Assim atacaram o Hospital dos Inválidos, onde saquearam muitas armas e partiram para a fortaleza da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, onde estava armazenado a pólvora e mais armas. A fortaleza era defendida por cerca de 32 guardas suíços e mais alguns soldados locais, e 3 canhões. O Marquês de Lanney, o governador da Bastilha e diretor da prisão, não teve escolha além de negociar com os líderes do movimento. Contudo, um tiro disparado por oficiais da fortaleza iniciou um tiroteio que durou algumas horas até que Lenal se rendeu. Consequentemente, ele foi capturado e sua cabeça cortada e exposta. De resto, um guarda e menos de uns 100 revolucionários morreram no confronto. Na sequência, o ataque à Bastilha foi incendiado até se tornar ruínas e alguns meses depois foi totalmente demolida. Eu fui mais rápido que pude. Atacaram a Bastilha. Atacaram a Bastilha? Atacaram a Bastilha! Só Deus nos ajudará.